Obrigada, Senhor. Desde a antiguidade não se viu, nem jamais se ouviu de um Deus semelhante a ti, que trabalha por quem espera e confia em ti. Em me arrepender e sossegar, em me tranquilizar, está minha salvação, minha força. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça. Vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. As alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos. Vinde, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Com essas palavras, saudamos a todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez aqui, graças a Deus, para adorarmos o Senhor e cultuarmos a Ele de uma forma devida. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja sobre cada um de nós, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração de invocação e assim daremos início a esse culto de adoração ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua presença. Te pedimos, ó Pai, a tua bênção, te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco e atenda realmente o nosso clamor, ouça as nossas orações e fale também, ó Deus, aos nossos corações. Porque, ó Deus, nós estamos aqui para adorarmos o teu nome. Sê conosco, ó Deus, e nos abençoe. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte eu adorarei. A ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia.
confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Boa noite, irmão e irmã. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse momento, vou fazer uma oração de confissão de pecado, né? E em seguida eu vou ler um versículo, né? Que fala, né? Sobre o nosso Jesus Cristo que morreu na cruz por nós. Amém? Grandioso Deus, nesse momento, Pai amado, queremos te agradecer, Pai amado, porque o Senhor nos perdoou, Senhor Jesus. O Senhor morreu na cruz por nós, Senhor Jesus. E nós devemos fazer, Senhor Jesus, a diferença aqui na terra, Senhor Jesus. Nós devemos também, Senhor Jesus, medir, Senhor Jesus, nossas palavras, Senhor Jesus, e pedir perdão para aqueles a quem nós ofendemos, Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui, Senhor Jesus, hoje, essa noite, Senhor Jesus, perdoado por Ti, Senhor Jesus. Perdoa, Pai amado, o meu pecado e o pecado dos meus irmãos, Senhor Jesus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, em Romanos 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Se Cristo morreu por nós, e nós ainda pecadores, porque Deus teve um amor tão grande por nós, que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, né? Então o que nós devemos fazer sempre é perdoar aqueles que nos ofendeu, e o resto é colocar na mão de Deus. E se você deve algum perdão para alguma pessoa, faça o mesmo, peça perdão, porque Deus enviou seu único Filho para que ele viesse ao mundo e morresse por nós. E nós que devemos fazer sempre é perdoar para ser perdoado também. Essa é a minha parte. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma noite maravilhosa na presença do nosso Jesus Cristo. Amém? Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há fala nem palavras, não se lhes ouve a voz. Por toda a terra estende-se a sua linha, e as suas palavras até os confins do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu tálamo e se alegra, como um herói a correr a sua carreira. A sua saída é desde uma extremidade dos céus e o seu curso até a outra extremidade deles, e nada se esconde ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e inteiramente justos. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que goteja dos favos. Também por eles o teu servo é advertido, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me todos que me são ocultos. Também de pecados e presunção guarda o teu servo, para que não se assenhorem de mim. Então serei perfeito, e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu.
Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Muito bem, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus. O texto para a nossa reflexão nessa noite se encontra no livro de Números, capítulo 11, versos de 1 a 9. Números 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor, e ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Que nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas, dos alhos. E agora seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos, senão esse maná. Era o maná como uma semente de coentro, e a sua aparência semelhante ao bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor
era como de bolos amassados com azeite, quando de noite descia o orvalho sobre Arraial, sobre este também caía o maná. Muito bem, irmãos, a palavra de hoje para o nosso coração tem como título Vozes Estranhas. Vozes Estranhas. Como assim? Que título esquisito, né, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Mas você vai perceber nesse texto que por causa dessas vozes estranhas, muitas vezes nós fazemos coisas erradas, nós deixamos o nosso próprio ego dominar sobre nós, nós não damos ouvidos à palavra de Deus, não damos ouvidos às coisas do Senhor e permitimos sim que as coisas que vêm de fora, as vozes que vêm de fora, determinem aquilo que nós devemos fazer ou não. Então, esse texto aqui, ele é bem claro quando ele trata sobre isso, né? E nós podemos também intitular esse texto como bênçãos não reconhecidas ou bênçãos não vistas. Isso mostra exatamente como nós deixamos de enxergar as bênçãos de Deus na nossa vida, né? Nós, por ouvirmos as vozes estranhas, por atendermos, inclusive, a essas vozes estranhas, nós deixamos de perceber, nós ficamos com a nossa mente fechada e nós não enxergamos as bênçãos de Deus na nossa vida. Então, nós precisamos abrir os nossos olhos e não dar ouvidos a essas vozes estranhas, porque as vozes estranhas podem vir de nós mesmos, pode vir de nossos amigos, pode vir de outras pessoas, pode vir de qualquer fonte, mas nós precisamos dar ouvido somente à palavra de Deus. E a nossa proposta para essa mensagem é que as bênçãos de Deus estão sempre diante dos nossos olhos. Muitas vezes nós não enxergamos, nós não percebemos, e não devemos dar vazão as coisas, as vozes estranhas que porventura estejam nos afastando de Deus. E quais são os sinais disso, dessa miopia espiritual, dessa cegueira espiritual, desse impedimento? Qual é a influência dessas vozes na nossa vida? O que elas causam na nossa vida, né? Então nós vamos perceber pelas atitudes que esse povo, o povo de Israel, naquele momento tomou, e eles viram realmente que Deus, apesar de Deus estar trabalhando, agindo a favor deles, eles não reconheceram isso, e eles deixaram de adorar a Deus, deixaram de buscar a Deus. Pelo contrário, eles reclamaram do Senhor, né? Eles murmuraram contra o Senhor, né? E o que faz com que nós tenhamos, ou pelo menos nós damos oportunidade a que essas vozes estranhas tentem nos influenciar de uma forma negativa, né? E exatamente se aproveitam de momentos da nossa vida, de circunstâncias que nós estamos passando, para colocar empecilhos, colocar obstáculos na nossa relação com Deus e nos impedir de nós buscarmos a Deus da maneira como nós devemos, né? E o que causa essa miopia espiritual? Em primeiro lugar, o que causa é a nossa insatisfação. Muitas vezes estamos insatisfeitos com a nossa vida, estamos insatisfeitos com as nossas circunstâncias, com aquilo que nós temos, com o que nós somos, né? Então nós sempre queremos mais e nós não conseguimos e nós ficamos insatisfeitos. E foi isso que aconteceu com aquele povo. O povo, apesar de ser abençoado, apesar de sair da escravidão, estarem livres lá, né? Foi o povo que veio lá do Egito, né? O povo que estava escravizado, sofria por causa dessa escravidão, mas agora estava livre, agora estava sob o controle e domínio do Senhor, e por causa disso, Deus os abençoava todos os dias, mas eles não reconheciam isso.
E diz o texto que eles murmuravam diante de Moisés, né, que era o seu líder, e diante de Deus. Por quê? Por causa da sua insatisfação. Insatisfação em que sentido? Primeiramente daquela situação, né? Eles não sabiam, eles não tinham consciência da presença de Deus. Eles não tinham consciência, não tinham intimidade com Deus, na verdade, né? Eles já estavam cansados, apesar de não ser muito tempo que eles estavam caminhando no deserto, mas já estavam cansados. E eles não entendiam o plano de Deus para suas vidas. O que eles pensavam? Né? Que eles sairiam lá do Egito, no deserto, onde eles ficariam. Né? Eles simplesmente não entendiam isso, não entendiam o plano de Deus. E é isso muitas vezes que acontece conosco. Às vezes nós estamos numa situação difícil, passando ali desemprego, problemas financeiros, problemas familiares. Nós não entendemos essa situação. Nós começamos a nos queixar de Deus. Nós nos queixamos de Deus. Nós achamos que Deus é o culpado disso, né? E é o que os israelitas pensavam, né? Olha, Deus me colocou nessa situação. Eu estava tão bem. Eu estava ali no deserto, aliás, no Egito, né? Diz aqui que eles se queixavam contra o Senhor, né? Se queixavam da sua sorte, né? O que é se queixar da sua sorte? É ficar pensando sobre a sua vida. Olha, eu não devia estar nessa situação, eu não devia estar assim, eu estava melhor antes, né? Começa a se queixar da sua vida, das circunstâncias, do dia a dia. Muitas vezes isso acontece com a gente, né? E o texto está dizendo que a insatisfação ele provoca isso. E começamos a ouvir essas vozes estranhas, né? Dizendo, né? No caso deles foi aquele povo que foi junto com eles, né? Porque não tinham só israelitas ali no meio. Algumas pessoas de outras nações, outras pessoas que estavam ali escravizadas, também se aproveitaram e saíram junto, né, com eles e foram para o deserto. E esses mais ainda não sabiam o plano, não conheciam a Deus, não sabiam o plano de Deus. O que eles queriam era sair de lá do Egito, da escravidão. Mas esse povo, que o texto chama de populacho, né, que não era um povo judeu, mas que estava ali no meio, começou a insuflar aquelas pessoas. Então, as vozes estranhas vieram deles. Né, e eles começaram a dizer uns para os outros, olha, o que nós estamos fazendo aqui? Né, nós não poderíamos estar melhor? Vamos para outro lugar? Vamos voltar para o Egito. Diz aqui, saudades das comidas. Lá, pelo menos, nós tínhamos comida, nós tínhamos, até o texto faz uma lista de alguns alimentos, né, nós tínhamos isso, tínhamos aquilo. Mas porque eles estavam cansados, estavam insatisfeitos e se queixavam da sua vida, daquela situação, se queixavam daquela rotina. Deus mandou para eles o maná. O que era o maná? Vinha junto com o orvalho, eles tinham que recolher todas as manhãs o suficiente para aquele dia, para suas famílias, faziam deles bolo, né? O pão que desceu do céu, o pão que veio do céu. E eles tinham que fazer isso todos os dias. Eles começaram a reclamar todo dia, ir lá recolher esse maná. Então, a própria rotina deles, né? Às vezes nós reclamamos da nossa rotina, né? Todo dia é a mesma coisa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Mas quando você sai da rotina um dia, você já sente a diferença. Né? É como aquele pai que sai todos os dias para trabalhar, ou aquela mãe, e o seu marido, a sua esposa fica esperando, seus filhos, de repente não chega no horário, não está ali no horário, você já fica preocupado, porque saiu da rotina. Né? Aconteceu ali um imprevisto, né? Mas quando sai da rotina, você já fica desnorteado. Então, a rotina, às vezes, é uma bênção. A rotina é também um meio, uma forma de você agradecer a Deus. Né? Mas aquela rotina estava cansando eles. Todos os dias, de manhã, para pegar aqueles grãos, para fazer os bolos, para
para se alimentarem naquele dia. No outro dia tem que ir de novo, porque não podia guardar para o outro dia, que senão estragava, né? Então aquilo foi cansando, aquilo foi causando insatisfação. E às vezes nós nos queixamos do nosso dia a dia, das coisas que nós temos que fazer, da nossa rotina, né, da nossa situação, eu poderia estar melhor. Então a insatisfação fez com que eles dessem ouvidos às vozes estranhas, que não era de Deus, né? Porque se eles tivessem olhado para a palavra de Deus, e a palavra de Deus estava ali, né? Aliás, Moisés trouxe ali os 10 mandamentos, mostrou para eles que Deus estava com eles. Eu sou o Senhor que tirei vocês da terra do Egito, né? Um Deus que cuida deles, um Deus zeloso, um Deus que estava caminhando com eles, um Deus que tinha ali um cuidado com o seu povo, colocando ali uma nuvem, uma coluna ali de fogo à noite, né? Para dar a eles um guia, um aquecimento, né? E durante o dia também os ajudava também com uma nuvem também, para que eles não pudessem perecer naquele sol escaldante. Então Deus, ele cuidava daquele povo, mas aquilo era por apenas um instante, porque logo eles estariam na terra prometida e eles teriam que conduzir as suas vidas dessa forma. Só que eles não confiavam, pelo contrário, eles se queixavam de Deus, eles se queixavam de Moisés, né? Eles queriam voltar para a escravidão, voltar para aquela vida que eles viviam no passado. E porque eles deram ouvidos à voz estranha, né? Eles não criam em Deus. Tinha um grande problema da incredulidade. Eles não conheciam esse Deus. Eles não tinham intimidade com esse Deus. E às vezes nós que temos Deus no nosso coração, o Senhor na nossa vida, ainda assim nós não cremos. Ainda assim nós não confiamos. Ainda assim nós não deixamos Deus trabalhar, Deus agir, depender de Deus, né? Então isso aí é um fato. Isso acontece conosco também. A gente pode até criticar esse povo, né? Mas acontece conosco também, no dia a dia. Quantas vezes estamos insatisfeitos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, reclamamos da nossa rotina e sempre queremos mais de Deus. Deus nos dá tantas coisas, mas nós queremos sempre mais. Tanto que as nossas orações, a maioria, são só petições, são só pedidos. Quero isso, quero aquilo, faz isso, faz aquilo, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo aquilo que nós queremos. Mas nós esquecemos da gratidão, nós esquecemos que nós não somos nada, dependemos de Deus, precisamos do Senhor para a nossa vida. Então nós precisamos reconhecer o Senhor e não dar ouvidos à voz estranha. E uma das vozes estranhas que mais atrapalha a nossa vida é a voz do inimigo, né? Aquele que diz: olha, Deus não está te abençoando, Deus não está olhando para você, né? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? E você acaba deixando essas vozes atrapalharem a sua relação com Deus. Mas que isso não seja para a sua vida, que você não ouça essas vozes em nome de Jesus. O segundo lugar que demonstra também essa miopia espiritual, esse impedimento, é a falta de intimidade com Deus, né? O próprio versículo 4, né, fala daquele povo lá, o populacho, aquele povo que estava com o povo de Israel junto ali, né, atrapalhando até, e dizendo: quem nos dará carne a comer? Já reclamando, né? Olha, a gente só tem pão, a gente quer carne agora, né? Então, olha só, eles não tinham conhecimento de Deus, eles não tinham intimidade de Deus, com Deus, né? Então, o povo reclamava porque não conhecia o verdadeiro Deus. Nem eles queriam ter esse entendimento, esse conhecimento, essa intimidade,
Porque mesmo quando Moisés subia no monte ali para falar com o Senhor e voltava, eles disseram, não vai você somente, vai lá, ouça a voz de Deus, depois você fale para a gente. Porque eles mesmos não queriam essa intimidade com Deus. E às vezes nós mesmos somos assim, né? E nós não temos essa intimidade. Por causa de não ter intimidade com o Senhor, nós caímos. Nós deixamos as outras vozes falar aos nossos corações, falar às nossas vidas. Nós não buscamos a Deus de uma forma devida. Nós não buscamos a Deus. Olha só o nível de desconhecimento de Deus na vida deles. Diz aqui o versículo 2. Então o povo clamou a Moisés que, orando esse ao Senhor, o fogo se apagou. Isso porque a ira de Deus se acendeu contra eles. Diz aqui que ele jogou fogo ali, que ardeu entre eles. Muitos deles foram consumidos por esse fogo, porque a ira de Deus se ardeu contra eles, exatamente por causa da queixa deles, né? Como se fosse... E eles foram reclamar para Moisés. Quer dizer, a intimidade... eles não tinham intimidade nenhuma com Deus, então eles foram lá falar com Moisés. Eles foram reclamar daquele que tinha intimidade com Deus, que era Moisés. Hoje nós não temos isso. Hoje nós não temos que reclamar, nós não temos que nos portar a pessoas. Claro, nós pedimos oração. Você vem assim até mim, você vem até outras pessoas, pede oração. Pastor, ora por mim, por causa dessa situação, por causa desse problema. Mas a palavra de Deus nos dá essa liberdade. Através de Jesus Cristo, você pode ir diretamente a Ele e falar com Ele, né? Jesus ensinou que se você quiser ter comunhão com Deus, você quiser orar ao Senhor, você vai no seu quarto, secretamente, fecha sua porta e Deus secretamente trabalha, age, fala com você. Então, você pode ter essa intimidade com Deus, né? Às vezes nós delegamos isso para outras pessoas. Não, vou pedir para o pastor, né? Pastor, vamos para a missionária, vou pedir para isso, quer dizer, achamos que as pessoas vão fazer essa mediação. Claro, vamos orar, sim, mas você pode ir diretamente, você pode ter essa comunhão com Deus. Você pode ouvir a voz de Deus diretamente através da palavra dele, não através das outras vozes, mas da palavra dele, a palavra que fala ao seu coração. E por último, o que fazia com que aquele povo não tivesse essa intimidade e não tivesse essa visão impedida, né, da revelação de Deus? Porque eles estavam inseguros. Eles tinham aquela insegurança. E a insegurança de não terem que se apoiar, não saber onde ir, eles estavam sem rumo, né? Eles achavam, poxa, o que nós estamos fazendo aqui? Nem eles sabiam o que eles estavam fazendo. O povo revelou insegurança, por isso que eles deram ouvidos às vozes. E quando nós ficamos inseguros, quando nós não temos a firmeza, a convicção, a fé que Deus está conosco, que Deus cuida de nós ouvimos outras vozes e deixamos outras pessoas ditarem o que nós devemos fazer. Mas não a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve determinar as nossas vidas, os nossos passos, aquilo que nós devemos fazer. Então, que esta mensagem possa realmente ter tocado o seu coração. Não ouça vozes estranhas dizendo que você não pode, que você não deve fazer aquilo, não deve fazer isso. Deixe tudo isso de lado, né? Comece a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, né? A voz de Deus está registrada, revelada na sua palavra, né? Ouça e leia a palavra de Deus. É ela que vai determinar os seus passos, a sua vida. E não deixe que as outras pessoas digam o que você deve fazer, principalmente quando você está passando por problemas, dificuldades, coisas que
estejam atrapalhando a sua vida. Então, a miopia espiritual que aquele povo estava tendo naquele momento os impedia de ver, de reconhecer as bênçãos de Deus todos os dias, né? Então, eles estavam míopes espiritualmente. Eles não viam o plano de Deus. Eles não conseguiam enxergar o plano de Deus para as suas vidas. Deus cuidava deles, mas eles mesmo assim reclamavam. E esses sinais são exatamente esses que eu mostrei para vocês. A insegurança, a falta de intimidade com Deus, a insatisfação com a situação. Então, que tudo isso caia por terra, possamos agora ouvir a voz de Deus, possamos nos colocar, nos posicionar nas mãos do Senhor e que o Senhor faça realmente um milagre, uma transformação na nossa vida. Precisamos saber que Deus cuida sempre de nós e pela sua graça nos concede bênçãos todos os dias, as quais, se não tivermos atentos espiritualmente, elas não serão vistas por nós. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida e que você se firme, tenha convicção do cuidado de Deus, da graça de Deus e que você saiba realmente que Deus te ama e faz maravilhas todos os dias. Agradeça, tenha o seu coração grato todos os dias por causa daquilo que o Senhor fez por você. Amém? Um grande abraço, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Salmo 25, do 1 até o 5. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e lhe perdoe os seus pecados. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Nós sabemos que não existe outro caminho senão o do Senhor. Nós sabemos que não há Deus igual ao nosso Deus. Por isso, seja qual for a situação, nós temos que esperar e confiar no Senhor. Porque Ele não falha. Ele está sempre presente em nossos dias, na nossa vida. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai. Ah, meu Deus, como nós precisamos de Ti, Senhor. Oh, meu Deus, a Tua palavra diz, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. E eu sei que o Senhor está cuidando de nós. Eu sei que o Senhor está cuidando daquele que está num leito de hospital, Senhor. Desenganado, Pai. Entubado, Senhor. E até sem esperança, Pai. Mas nós sabemos também que o Senhor está no comando da nossa nação. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que opera milagres e maravilhas. E nas tuas mãos está o querer e o executar. Tem misericórdia de nós, pecador, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Olha para a nossa fraqueza, Senhor. Ilumina o nosso caminhar. Abençoa os irmãos que estão trabalhando nas suas casas, Pai. Já não trabalham na firma, mas trabalham na sua casa. Que o Senhor abençoe a cada um. Abençoa aquele que está desempregado. Abençoa aquele que está debaixo de viaduto, Senhor. Sem esperança, sem família. Meu Deus, Tu és o Deus maravilhoso. O Senhor olha para nós, Pai, e vê a nossa necessidade. Senhor, abençoa-nos, ó Deus. Livra-nos de todo mal, Senhor. Guia-nos no caminho eterno, Senhor. Abençoa os pastores. Abençoa as igrejas. Nós estamos ansiosos por voltar a Te louvar e Te adorar no templo, Senhor. Livra-nós da pandemia. Livra-nós do coronavírus, Senhor. E eu sei que o Senhor está conosco aonde quer que nós estejamos, Pai. Por isso nós entregamos esta causa nas Tuas mãos. A doença está
voltando, Senhor. A doença está aumentando, Pai. Mas o teu poder é maior do que ela, Pai. E o Senhor pode operar. A qualquer momento nós vamos ver o livramento do poder e da grandeza do Senhor. Oh, meu Deus, ajuda-nos, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Ajuda-nós, Senhor. Porque nós confiamos só em Ti. É em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém. Pois é, irmãos, nós estamos encerrando esse culto e que Deus continue nos abençoando, estando conosco, abençoando nossas vidas, nossa semana, né? Que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Vamos fazer a oração final, depois recebermos a bênção. Ó Deus amado, Deus querido, te agradecemos pela oportunidade de estar na tua presença. Que o Senhor Deus continue nos abençoando nossas vidas, nossas famílias. Esta semana que seja uma semana de muitas vitórias para todos nós. Sê conosco, Pai, também perdoa os nossos pecados. Nós oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos e irmãs, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e o amor eterno de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, povo do Senhor, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth,